Oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês como criar um personagem de mangá, um personagem de corpo inteiro e também, de quebra, eu vou ensinar como vocês desenharem qualquer cenário, que é uma coisa que vocês me pediram bastante já. Essas duas aulas, vamos chamar de aulas, né? Eu vou ensinar o conceito básico, daí se você dominar esse básico, você consegue criar qualquer personagem e também desenhar qualquer cenário aí, né? E na verdade, galera, essas duas aulas eu gravei há mais ou menos 1 ano e meio atrás, quando eu tinha ativado aqui no canal o Seja Membro, então eu fazia uma aula de desenho por semana pra galera que era membro do canal. Além dessa aula, eu tenho pelo menos mais umas 10 aulas, que daí tem como movimentar o personagem, como criar personagens de formas diferentes, como fazer dobras de roupa, como fazer arte final, enfim, tem um monte de coisa, dicas pra você soltar a mão, pra você melhorar seu traço. É praticamente um curso completo de desenho. Se vocês gostarem dessas duas aulas de personagem e cenário, né? Comenta aí, bora desenhar. Se vocês comentarem bastante, ainda nesse mês ou no começo do próximo mês eu solto todas as outras aulas que eu tenho guardadas aqui em um único vídeo. Vai ficar um vídeo com mais de 2 horas aí para vocês consultarem, tirarem dúvida. Enfim, é praticamente um curso completo de desenho na faixa. Então se vocês quiserem, comenta aí, bora desenhar. Se vocês comentarem bastante, deixarem um like. Aliás, se você não for inscrito, se inscreva aí também se você gosta de vídeo de desenho. Já deu para sacar, né? Então vamos logo começar os desenhos. A primeira coisa que eu vou fazer o personagem, eu vou fazer ele de frente, quase que de frente, né? Um pouquinho de lado só. É fazer a cabeça. Eu tô fazendo aquele personagem mais figura mais comum, né? Porque pode ter aquele que é mais largo, mais fino, com a cara muito grande. Como se trata de um desenho estilizado, né? O cartoon, o mangá, enfim, você pode criar com formatos diferentes. Por exemplo, no One Piece, que tem bastante personagem que tem o shape totalmente diferente. Eu já fiz uma aula aqui de shape com vocês, então vou pular essa parte que vocês já estão ligados. Fez a cabeça, marcou a linha da coluna. Evita marcar lá reto, tá? Aqui você vai acrescentar o peitoral, o abdômen e a cintura. Parou nessa forma aqui, rapidinho, eu só vou fazer um adendo. Caso o personagem seja mulher, onde termina o abdômen você vai colocar 2 bolinhas aqui, que é para fazer o peito, beleza? Do resto da estrutura não muda nada, porque a questão de ter ombro mais largo, ombro mais fino, mais cintura, enfim, daí é muito particular. Você pode trabalhar com o personagem feminino tendo o ombro menor ou maior, masculino ter o ombro maior, ou um personagem bem magrelo, aí enfim, daí como você vai construir seu personagem é do seu gosto. Vamos marcar aqui a perna, fez uma linha para perna, joelho, canela, pé. Perna, joelho, canela, pé, deixando os braços por último. Vamos aqui pro braço, fez uma linha pro ombro, braço, parte de cima do braço, marcou o cotovelo, antebraço, mão. Parte de cima do braço, marcou o cotovelo, antebraço, mão. Coisas que vão ajudar pra, vocês aí na hora de construir esses personagens. Lembrando que estamos trabalhando com uma proporção mais real aqui, né? Como eu falei, vai ter personagem desse tamanho, tipo, sei lá, Dragon Ball, que tem o Sr. Kaiô que tá cabeçona assim, o corpinho do mesmo tamanho na cabeça. Esse aqui é uma figura estilizada mais parecida com o corpo humano real. Não sei se vocês estão ligados, mas o corpo humano ele é medido em cabeças. Na hora de você fazer um desenho realista, por exemplo, a pessoa tem... Um adulto geralmente tem de 7 cabeças e meia a 8 cabeças e meia. Uma criança de 4 cabeças a 6 cabeças. Por que mais ou menos? Porque depende muito da altura da pessoa, né? Quando eu coloco assim mais ou menos, é que você pega, por exemplo, uma estrutura que eles consideram uma medida média, uma medida padrão. Tipo, o brasileiro tem em média homem 1,75 de altura. Pode ser que não seja esse o número, eu tô dando um chute aí, mas eu sei que acho que é mais ou menos por isso. Então, dentro mais ou menos dessa média, ele tem mais ou menos 7 cabeças e meia. Mas se eu pegar um jogador da NBA, tipo o Yao Ming, né, que é aquele chinês que era da NBA, enfim, ele não deve jogar mais, não sei. Mas enfim, ele tem mais de 2,20 m, se eu não me engano. Então, ele vai ter provavelmente umas 10 a 12 cabeças de altura, tá? Então a média é de 7 cabeças e meia, 8 cabeças e meia, 6 e meia, fica nisso, tranquilo? Mas tem uma medida que funciona para no geral. Se a pessoa tem 2,20 m ou se ela tem 60, tem uma medida que funciona, que é essa que eu gosto de usar, que eu acho melhor. Se você pegar aqui da linha do ombro até a linha do quadril, é a mesma distância do quadril até o joelho, que é a mesma distância do joelho até os pés. Então aqui nós temos essa parte aqui, então são 3 partes iguais. Aqui temos 1, 2, 3.
Outra coisa que vale lembrar é que se eu pegar daqui a cintura, dessa linha, que é da cintura aqui, da cintura do quadril até o pé, só esse tanto ele é maior que o resto do personagem. Então aqui, ó, minha medida, tem que lembrar que ela é, maior que o personagem. Por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas quando criam um desenho... Ó, ficou difícil de enxergar, então vou marcar com um lápis mais escuro aqui. Pronto, ó, tá vendo? Essa distância aqui, ó, ela é maior. Sobrou um tantinho aqui que realmente você vai acrescentar o cabelo, sei lá. Por que eu falo isso? Por que eu friso nisso aqui? Porque a maioria das pessoas quando desenhar faz o personagem com perna curta. Nesse padrão assim, Disney, mangá, esse padrão mais tradicional assim, a pessoa geralmente faz o desenho com a perna curta. Então fica aí, se você lembrar dessas medidas aqui, seu personagem vai ficar parecendo uma mentira. Outra coisa que vale lembrar é que a linha do cotovelo, ela fica mais ou menos um pouquinho acima da linha do umbigo e a mão ela fica mais ou menos na coxa. Se você lembrar dessas medidas, você consegue fazer um personagem aí com uma proporção bacana. Outra coisa aqui que eu vou falar para vocês é a questão do axis, né? Esse aqui já vocês estão cansados de saber que eu já falei várias vezes. Esse é o axis. Se for fazer um personagem mais baixotinho ou mais largo, ou que seja bem fortão, assim, bem musculoso, treina bastante o axis, porque assim você consegue movimentar ele para qualquer posição. Você lembra daquele videozinho, aquela aulinha que eu expliquei como que mexia o axis, tá? Então, é exatamente isso. E agora para você criar o personagem, o que eu falo para vocês foi o que eu falei no outro vídeo, essa parte já não é novidade, então vou falar bem rapidinho, é a questão do tema. Pensou num tema, que nem eu vou fazer um personagem, como eu fiz esses dias no canal, pintando o livro com o Bob Esponja Punk, eu tô no negócio de punk. Vou fazer aqui um personagem punk, porque assim, eu vou pegar meu celular, procurar no Google como é que é uma roupa punk, como é que é um cabelo punk e vou tentar aplicar isso no meu personagem. Então meu personagem vai ter, por exemplo, um moicano, que é um cabelo punk tradicional aqui, né? Vai ter, calma aí, por exemplo, não vou detalhar ele aqui, só vou colocar a posição dos elementos, tá? Então aqui meu cabelinho aqui, vai ter piercing na boca, vai ter no seio um alargador, beleza? Aqui tá o rosto dele, não vai ter barba e tal. Aqui ele vai ter um colete, por exemplo. Os punk usam bastante aqueles coletes, vai ter umas correntes no pescoço aqui. Depois eu venho detalhando, primeiro só colocando aqui umas correntes. Daí ele vai ter um coletão aberto. Lembrando do nosso último vídeo que foi de dobra de roupa, como fazer as roupas. Então vai ter um coletão jeans aberto aqui, cheio de bottom, tá? Uma camiseta regata por baixo, tudo estrupiada. Lembra do vai e volta das dobras? Vocês lembram do vídeo passado, né? Vai ter um cinto, tá? Aqueles cintos de rebite, sabe que tem um monte de ferrinho. Calça toda estrupiada, aqui com o joelho aparecendo. Aqui tô só fazendo um esboço, tá, galera? Vai ter coturno, né? Uma botona aqui, então a calça tá enfiada por dentro do coturno. Vou voltar pros braços, eu fiz ele mais magrelo, tudo bem eu fechar aqui. E aqui eu vou colocar uma munhequeira cheia de espinho. No outro lado eu vou colocar outra munhequeira. E enfim, tá todo nosso personagem punk, o rascunho dele aqui. Daí eu pego, depois disso eu vou detalhando, vou trocando uma peça ou outra, vejo que não gosto não, mas esse é o processo de criação. 2 pontos fundamentais, lembra que é a silhueta. Se você colocar a sombra desse personagem, você tem que reconhecer o personagem, quer dizer que ele é um personagem bom e fácil de memorizar. Lembra, o melhor exemplo, para quem gosta de desenho aí japonês e tal, é o Yu-Gi-Oh! Que todo mundo é bem comum quando aparece em público, o Yugi tem aquele cabelo gigantesco. Isso serve para todo tipo de personagem que você for criar, lembra da silhueta. E o outro ponto é tema e pesquisa. Daí você vai colocando e vê se aquilo é legal ou não. Tipo, aquele personagem ficou legal, mas se ele tivesse essa roupa ficou legal. E agora um ponto a mais, vamos dizer, eu falei que era 2 pontos e vou falar um terceiro, não sei se faz muito sentido isso, mas enfim, você tem que acostumar com ele. Eu não digo fácil de desenhar, mas se ele for fácil para você desenhar, isso é uma vantagem muito grande. Por exemplo, se você colocar muito acessório nele, na hora que você tem que movimentar, isso vai ser um problema. Se eu colocar, por exemplo, 3 cintos ou colocar tipo umas 15 munhequeiras, fazer um cabelo, é tudo ao mesmo tempo, tipo, tanto o cabelo muito trabalhado, a roupa muito trabalhada, a hora que eu for movimentar esse personagem, se é esse o intuito, aí é complicado. Isso levando em consideração se você for fazer um quadrinho ou uma animação. Se for um desenho só um desenho, tudo bem, você periquetar ele ali, porque ele vai tá numa ilustração só, num desenho só e acabou. Mas se for fazer algo para movimentar, fica a minha dica aí, não coloca muita dificuldade na hora de desenhar, porque você tem que fazer isso em várias maneiras. Vou dar um exemplo prático aí para vocês. Prático não, do exemplo teórico. Quem assistiu Naruto lembra que no primeiro episódio o Naruto tinha um óculos de aviador e depois ele troca
troca e põe a faixa no mesmo lugar. Não é porque ele ganhou a faixa e ele jogou o óculos fora, é que simplesmente tem isso, é do autor falando mesmo, que ele tinha dificuldade de desenhar aquele óculos em diversas posições diferentes, aquilo perder muito tempo. Então, como ele ia ter que colocar a faixa de qualquer jeito, ele resolveu colocar no lugar do óculos e tchau o óculos, e é isso aí, problema resolvido. Porque o resto da roupa ali não era complicado dele desenhar várias vezes, o único problema era o óculos. Então, fica essa dica aí, fazer personagens que você consiga desenhar ele em diversas posições, se for o caso, beleza? Então, esse aqui é uma aulinha bem mais simples, mais fundamental. Lembra, o personagem feminino é só acrescentar o peito, ele não muda nada. Se você quiser fazer ele mais largo, é só aumentar aqui o ombro. Vai fazer ele mais baixotinho, é só diminuir tudo, mas tem que manter essa proporção aqui desse 1, 2, 3. Beleza, galera? Hoje eu vou passar para vocês como fazer cenário, para ser mais exato, perspectiva, né? Que para você fazer um cenário ele tem que ter profundidade, e perspectiva é o basicão, é bem fácil de entender para quem não sacou ainda. Por exemplo, que nem essa cena aqui desse quadrinho aqui do One Piece. Então tem os personagens aqui e as casas, elas têm uma certa profundidade, tem os personagens que estão na frente, os que estão atrás. O mesmo serve para essa aqui de cima, você vê que as casas vão inclinando, enfim. Perspectiva não é nada mais do que essa noção de profundidade do que está na frente e que está atrás. Para você construir um cenário, você tem que entender duas coisas antes de nós começarmos a posicionar os personagens também em perspectiva, né? O que é ponto de fuga e eu vou marcar aqui LH, que é linha do horizonte. Todo desenho que nós vamos fazer que tiver esse cenário, que tiver essa profundidade, nós vamos começar marcando uma linha, e essa linha aqui nós vamos chamar ela de linha do horizonte, tá? Eu separei 2 lápis de cor para ficar mais fácil explicar. Na verdade, eu vou precisar de um terceiro lápis de cor, desculpa eu. Então pega 3 lápis de cor diferente aí, tá? E um lapisinho, e sim, para fazer cenário com perspectiva, você vai precisar de uma régua, não tem jeito. Então eu vou começar com a perspectiva com um ponto de fuga. E eu vou marcar esse ponto de fuga na minha linha aqui, ó, PF1. Para quem não tá sacando ainda, relaxa. É fácil de entender, é fácil de fazer, mas vamos lá. Se acalma que eu tenho certeza que você vai entender, fique tranquilo. Um ponto de fuga é quando você está vendo ou a frente ou o fundo inteiro. É muito comum em desenhos que tem cenário interno, por exemplo. Quando eu falo uma frente inteira, é que você vai fazer um desenho com um ponto de fuga, você vai desenhar a frente dele. Então aqui eu vou marcar um quadrado. Eu marquei meu quadrado, não estou me preocupando muito se está certinho essa parte aqui, tá, galera? Marquei um quadrado, um retângulo, tanto faz. Como eu quero colocar profundidade nele, eu vou pegar todas as extremidades e ligar no meu ponto de fuga. Eu vou criar profundidade nele. Então aqui, ó, liguei 1, 2, 3. Não vou fazer a quarta, porque ela está passando por trás. E agora simplesmente eu fecho aqui, ó. Fecho reto. Onde eu fechei aqui, eu fecho reto também. E voilá! Eu tenho meu objeto com perspectiva. Que vou preencher as 2 laterais para vocês visualizarem melhor. Imagina que você está fazendo uma historinha onde tem um carinha aqui no ponto de ônibus, tá? Todo felizão aqui, ó, esperando o ônibus. Aqui é uma plaquinha, sei lá, de ônibus, uma plaquinha. E aqui, esse aqui é o ônibus chegando. Quando você olha alguma coisa, se você for na rua nesse exato momento e olhar, você vai ter a impressão que a rua vai afinando até ela chegar num ponto, ela se une. Isso é exatamente com um ponto de fuga. Imagina que tem um ponto aqui e ela vai abrindo. Os prédios, as casas que estão próximas de você, elas parecem ter o tamanho, elas têm o tamanho real, obviamente, né? Você enxerga elas do tamanho real, e as casas que estão longe, elas vão afinando pequenininha. Aquela história de você pegar a sua mão, tem um prédio lá longe, você conseguir tampar o prédio com a sua mão. É que dá essa profundidade, é trabalhar com perspectiva. Esse era o meu ponto de fuga 1. Então é que tem uma frente e você enxerga só uma lateral com profundidade, beleza? Agora você coloca 2 pontos de fuga, eu vou marcar na minha extremidade da minha linha do horizonte. Diogo, você me pergunta, eu te respondo. A linha do horizonte é o meio da folha? Não. Você coloca a linha do horizonte onde você quiser no seu desenho. A dica que eu falo para vocês é, geralmente a linha do horizonte está onde o observador bate o olho no desenho. Onde você quer que chame mais atenção do seu desenho, onde você coloca a linha do horizonte.
Eu tenho que marcar a linha do horizonte em todos os desenhos, ou é só nos desenhos que eu vou usar perspectiva e cenário? Não, só nos desenhos que eu for usar perspectiva e cenário, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. 2 pontos de fuga, vou escolher meu objeto acima da linha do horizonte. Lembra que a linha é o observador? Então esse aqui está abaixo, é como se eu estivesse olhando minha cabeça para baixo, por isso que eu enxergo a parte de cima e a lateral. Agora, se está para cima, eu vou enxergar a parte de baixo e as laterais. 2 pontos de fuga quer dizer o seguinte: marco a altura do meu objeto, sempre a altura do meu objeto, pego uma extremidade. Ai, quebrou a ponta do meu lápis. Nem vou apontar, galera. Deixa eu trocar aqui. Ó, liguei num ponto, liguei no outro ponto, parou. Agora eu vou pegar essa mesma linha que eu fiz em pé aqui, ligo num ponto, pego aqui a parte de cima, ligo no outro ponto. Beleza? Vou fechar a largura do meu objeto, sempre reto, sempre reto. Quando você for fazer uma linha assim é reto, uma linha de lado ela é reta. Vertical reto, horizontal reto, sempre reto para fechar. Beleza, agora que vê o seguinte, meu lado direito eu vou ligar no esquerdo. É muito fácil. Agora eu pego aqui o lado esquerdo e ligo no direito. Você já consegue visualizar meu objeto aqui, só que agora com 2 laterais em perspectiva, justamente porque ele está usando 2 pontos de fuga. Então aqui eu tenho uma lateral do meu objeto, outra lateral e a parte de baixo. Então o meu observador está aqui, meu personagem está olhando aqui, então ele vai enxergar a lateral e a parte de baixo. Se ele estiver aqui, ele vai enxergar essa lateral, a parte de baixo. Se ele estiver mais longe, ele vai enxergar vai para cá as 2 laterais, mas enfim, ele vai ver a parte de baixo. Imagina a sacada de um prédio, por exemplo. Eu posso continuar aqui meu prédio. É a sacada do prédio. Quando você está passando na rua, você enxerga a sacada aqui. Você vê a parte de baixo da sacada, aquelas que ficam para fora, sabe? Parte de baixo, uma lateral e a outra lateral. Beleza? Simples e tranquilo com entender. 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga. Dá para você sacar claramente a diferença aí. E agora vamos para o terceiro ponto de fuga. 1, 2 e 3 são os fundamentais. Existem com 4 e 5 pontos de fuga também. Essas aí são as imagens distorcidas. Por exemplo, aquela visão olho de peixe que tem a câmera, tipo aquelas câmeras GoPro, que geralmente é usada em vídeo de esporte ou coisas radicais, que fica parece que é meio curvado o vídeo. Você olha pro prédio assim, ele parece estar meio curvado, ou a natureza é meio curvada. Então, esses aí são com 4 e 5 pontos de fuga, mas o fundamental é o 1, 2 e 3. E agora nós vamos para o nosso terceiro ponto de fuga. No final aqui vou dar uma explicaçãozinha rapidinha da parte teórica para entrar na cabeça de vocês com bastante exemplo, que vocês vão ver que é fácil e tem que usar. Eu vou até voltar aqui pro meu quadrinho aqui de novo, ó. Aqui você vai usar ponto de fuga, você vai fazer essa jaula aqui, ó, você vai usar a perspectiva, você vai usar, deixa eu pegar mais exemplo aqui, ó. Aqui, ó, o cenáriozinho vindo do fundo, onde é um jeito de você encontrar o ponto de fuga. Posiciona a régua, vem reta, ela tá aqui. Eu pego pro outro lado, na outra direção, ela vem reta. Onde essas 2 linhas se encontram é onde está o ponto de fuga. Então, tudo que for pegar onde tem cenário, aqui, ó, a frente da casa, beleza? 1 ponto de fuga, a frente quadradinha. Ó, aqui a linha que está inclinando para cá e para cá, segundo ponto. Esse aqui, ó, 1 ponto de fuga, tá bem aqui no meio do personagem, ó. Linha do horizonte aqui, posicionou o ponto de fuga, ó, veio para cá, veio para cá, veio para cá, veio para cá e as outras linhas retas. 3 pontos, desenho em perspectiva. A primeira coisa, linha do horizonte. Marquei 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga e vou construir meu objeto. Meu objeto vai estar aqui abaixo da linha, né? Então quer dizer que a visão vai assim de cima para baixo. Marquei aqui, essa aqui é a altura do meu objeto. Pronto. Ponto de fuga 1. Esse aqui eu não falei que era com 3 porque eu só marquei 2, se acalma. Ponto de fuga 1, ponto de fuga 1, agora troco, ponto de fuga 2, fechei, ponto de fuga 2. Vou decidir a largura do meu objeto pela parte de cima, porque a visão é de cima, se fosse a parte de baixo era o contrário. Ó, meu objeto vai vir até aqui. Então eu vou pegar, fechar. Dessa vez eu não vou traçar uma linha reta, vocês vão entender por quê. Só não traça linha reta quando for 3 pontos de fuga. Da esquerda vai para a direita, então inverteu. Da direita vai para a esquerda. Se meu objeto tivesse só 2 pontos de fuga, era só eu pegar e colocar aqui reto.
mas ele tem 3 pontos de fuga. Ele é aquela visão distorcida aqui. Imagina quando você está embaixo de um prédio, você olha para cima, o prédio dá a impressão de estar afinando. Ou se você estiver em cima do prédio, não faça isso porque é perigoso, mas sim, se você olhar para baixo, vai dar a impressão que ele está afinando, correto? E é exatamente o que vamos fazer. Você pega essa base do seu prédio, vem tracejando aqui mais ou menos, e decide onde você quer colocar seu terceiro ponto de fuga. Você que escolhe. Ponto de fuga é 3. Quanto mais perto daqui ele estiver, mais inclinado vai estar. Quanto mais longe, menos inclinado vai estar. Daí você vai pegar aqui onde você fechou e levar lá no ponto de fuga 3. Pegar aqui onde você fechou e vai ligar lá no ponto de fuga 3. Temos nosso objeto com uma visão aqui, ó, inclinada. Então ele tem essa de distorcido. Essa visão ela é conhecida como visão aérea, quando é com 3 pontos de fuga. Aqui uma lateral, a parte de cima, e ela vai dar aquela impressão que ela está afinando. Vou já um jeito fácil de vocês lembrarem, é a visão dos quadrinhos e do filme do Homem-Aranha. Vamos lá, Homem-Aranha, ó. Homem-Aranha vindo, aranha, a teia dele. Aquelas cenas que ele vai passando nos prédios, no filme, ou dá a impressão que os prédios estão afinando, ou no quadrinho mesmo, quando ele está pulando de um prédio para o outro, os prédios vão afinando, afinando. Porque quando você olhar de cima para baixo, vai ter essa impressão, né? Isso aqui é com 3 pontos de fuga. Então aqui voltei no meu primeiro exemplo, galera. Vou fazer de novo do terceiro ponto de fuga aqui para ficar bem fácil de lembrar, para não deixar tudo no mesmo. Então você faz aquele outro que eu fiz e depois você volta aqui e vamos acrescentar. Então vamos fazer nosso outro objeto aqui. Vou marcar a altura dele. Então novamente vamos repetir esse porque esse aqui é o mais diferente, de 3 pontos, para ficar facinho de lembrar, vai? Então eu vou ligar aqui a parte de cima do ponto de fuga 1, parte de cima no ponto de fuga 2, parte de baixo ponto de fuga 2. Quando você vai fazer o objeto com 3 pontos de fuga, esse aqui, essa linha, ela tem que estar na direção do ponto. No caso, então o meu vai estar aqui. Quando você for fazer um segundo prédio, essa linha ela não vai ser mais reta, daí ela vai estar inclinada já direto para o terceiro ponto, beleza? Acho que deu para sacar, e se não deu não tem problema, porque na prática vai ficar fácil. Mas primeiro entenda isso daqui. Ponto de fuga 3, ponto de fuga 3. Agora só para fazer em cima é só cruzar. Então o que está da esquerda liga na direita, o que está na direita liga na esquerda e voilá! Temos o nosso objeto com 3 pontos de fuga. Então aqui você enxerga uma lateral, parte de cima, e ela tem essa visão distorcida. Beleza, galera? Pratiquem isso, façam várias vezes, tentam encaixar outros objetos com 1 ponto, mais outro objeto com 2, vem aqui, faz um com 2, faz um na linha com 2. Por exemplo, vou encaixar aqui um objeto que vai estar bem na linha do observador, ele vai estar aqui. Então eu pego, ligo aqui, ponto, duas extremidades do lado direito, duas extremidades do lado esquerdo. Cadê meu lápis do lado esquerdo? Pronto. Fecho aqui. Como ele está na linha do horizonte, não vai ter a parte de baixo, mas eu tenho um objeto aqui na linha do horizonte com 2 pontos de fuga. Vamos supor que fosse um supermercado. Beleza, estaria feito aqui, beleza? Então pratiquem com 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Entendeu como cada um funciona? Vou dar uns exemplos rápidos. Esse aqui, 1 ponto sempre, ou o fundo ou a frente ele vai ser reto, vai ser plano, e você vai enxergar só a perspectiva nas laterais, numa da lateral. Quando é 2 pontos de fuga, o objeto você vai enxergar a perspectiva em 2 laterais. 3 pontos de fuga, você vai enxergar a perspectiva tanto nas laterais quanto ele afinando. Se estiver para baixo do ponto de fuga, ele vai afinando assim. Se estiver para cima do ponto de fuga, ele vai afinando assim. Lembra do exemplo do prédio, beleza? Então, novamente aqui, para outros exemplos, para essa aqui fica fácil de lembrar. Lembra do ponto de ônibus? Quando você vê o ônibus parando, você vê a frente dele reta e a lateral em perspectiva, aqui ó, o ônibusinho. Esse aqui, por exemplo, com 2 pontos de fuga, imagina que você está numa esquina aqui, ó. Você está numa esquina, você enxerga a lateral de uma casa, a lateral da outra casa. Esse aqui, por exemplo, se você está aqui nessa mesma esquina, tem um prédio, você vai enxergar a sacada, uma lateral, a outra lateral e a parte de baixo. E esse aqui lembra do nosso querido Homem-Aranha.
Belezinha, galera? Agora eu tô colocando aí pra vocês 2 páginas de mangá que eu desenhei. O primeiro quadro da primeira página foi feito com 2 pontos de fuga, o segundo com um único ponto de fuga e o primeiro da segunda página também usando um único ponto de fuga. Se vocês dominarem o conceito básico que eu mostrei pra vocês agora, vocês conseguem criar cenários como esses. Enfim, vocês conseguem desenhar todo tipo de cenário. É só dominar o básico e depois aplicar e acrescentando os detalhes, beleza, galera? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. Desenha bastante, treina bastante. E não esquece, se vocês quiserem todas as outras 10 aulas que tem dobra de roupa, criação de personagem de forma diferente, enfim, tem um montão de coisa. Comenta aí, bora desenhar. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo com todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!